Olá amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a uma edição especial do Jornal da Direita Conservadora. Hoje nós iremos abordar aquele assunto que foi o que mais repercutiu durante a semana, a entrevista bombástica do presidente Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Hoje nós traremos jornalistas e advogados que irão falar sobre a repercussão desta entrevista. Se liga no vídeo. Repercutiu muito o assunto do dia de ontem, do dia de hoje e talvez da semana, a entrevista de Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Afinal de contas, quem levou a melhor? Bonner, Renata Vasconcelos ou o próprio Bolsonaro? A conduta dos âncoras foi correta? A atuação de Bolsonaro foi boa? Qual a sua opinião? 3201-7720 comigo para falar desse e de outros assuntos. Daqui a pouquinho, os maiores analistas do Brasil. Teve muita manifestação nas redes sociais, a cantora Anitta fazendo muitas postagens, enfim, conosco um timaço. Danúbio está conosco, Danúbio Remy, que ele é advogado eleitoral. Seja muito bem-vindo, doutor Danúbio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora Moraes, todos os telespectadores, pessoal da internet. Vamos poder aí hoje comentar um pouco sobre os acontecidos de ontem e das eleições 2022. Muito bem. Em uma nota, daqui a pouco eu vou anunciar os nossos outros debatedores aqui, no melhor time de analistas do Brasil, em 30 segundos. Na sua visão, como foi a atuação de Jair Bolsonaro no Jornal Nacional? Foi ruim, foi boa, foi razoável, foi ótima? 30 segundos para a gente dar aquela pincelada, doutor Danúbio. Não, sem dúvida, pela expectativa que nós tínhamos e pelo cenário, o ambiente que existe ali entre Rede Globo e Jair Messias Bolsonaro, ele foi bom. Eu daria uma nota 7, eu acho que ele conduziu bem a sabatina, não que era para ser uma sabatina, que foi um pouco transformada ali em debate, mas eu acho que ele conseguiu conduzir bem as respostas que lhe foram provocadas a responder. Muito bem, daqui a pouco a direita, daqui a pouco a esquerda, inclusive tem um representante aqui que é comunista, declarado, e um direitista aqui também, declarado a respeito desses assuntos. Mas agora eu chamo a Débora Moraes, ela tem a obrigação de colocar fogo no parquinho. Débora. Vamos começar com a pergunta do dia, né, para dar aquela sacramentada, porque é o tema da entrevista do Jornal Nacional, com o candidato à reeleição, a sabatina. Quem se saiu melhor, gente? Bolsonaro ou a Renata e o Bonner? Essa é a pergunta e agora eu vou contextualizar para vocês, gente. Primeiro, falando que essa foi a primeira entrevista do Jornal Nacional com os candidatos, que aconteceu ontem. Começou com o presidente Jair Bolsonaro, durante 40 minutos, tem repercutido muito nas redes sociais, tanto em apoiadores quanto da oposição também. O próprio presidente Jair Bolsonaro ironizou a participação, dizendo que foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner. Colocou aí no Twitter, não sei nem se a gente tem aí a imagem para colocar, olha só, o Twitter aí. Então, a ironia, foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento, é porque botou kkkk ali, né, gente? Faz todo sentido. Aí botou, na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos vocês. Rolou uma ironiazinha. Bom, ele escreveu isso daí, como eu falei, né? E na ocasião, o Jornal Nacional marcou também a maior audiência do ano, com 32 pontos e chegou a milhões de pessoas. Inclusive, a gente tem até o gráfico aí do post da audiência, porque eles fazem ali, até eu agradecer o pessoal do Poder 360, que sempre coloca bem explicado esses prints, com a oscilação da audiência e com Bolsonaro chegou lá no topo. Vamos ver com os outros candidatos durante essa semana. Então, dos 40 minutos destinados à entrevista, Bolsonaro falou por quase 25 minutos e teve 62% do tempo de entrevista, ou seja, ele conseguiu falar mais tempo do que as perguntas dos entrevistadores. Rafael, eu posso ir para você ou você já quer que eu emende para falar dos memes? Porque tem cada meme. Importante essa estatística e esse trabalho jornalístico que a gente faz, ele é muito cirúrgico e nos dá muito orgulho a gente ter
essa equipe. Ou seja, Bolsonaro falou 62% para uma entrevista em que tem, né, o entrevistador e o entrevistado. É pouco ou muito? Vou acionar mais uma vez o doutor Danúbio. É pouco ou muito na sua visão? Eu achei que foi pouco, porque ele estava ali para ser sabatinado, perguntado, né? A gente viu muita pergunta retórica ali apresentada, ou seja, o apresentador fazia uma explanação e afirmações esperando uma resposta do presidente. Considerando que ele teve 1 minuto dos 40 minutos para considerações finais, a gente pode ver aí que deixar o presidente falar foi pouco. Muito bem, conosco o doutor Marajá, né? Marajá Filho, ele que é professor da UFG, da Faculdade IPOG, pós-doutor em Direitos Humanos. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado. É uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa. Cumprimento também a nossa nobre bancada, que aqui, nesse momento, nós vamos dialogar e falar mais um pouco de política. Muito bem, falando sobre política, 30 segundos para sua análise inicial a respeito da entrevista do Bolsonaro concedida ao Jornal Nacional. Então, Rafael, a gente percebe que a entrevista acabou sendo mais uma tentativa de massacre, né? A forma como os entrevistadores estavam perguntando ao presidente era muito hostil, né? E já entravam não perguntando sobre quais eram os projetos, quais eram os planos, o que ele queria fazer, o que não conseguiu, né? O que pode... Não, já entraram acusando, né? E batendo forte no presidente. E, assim, o que foi muito interessante foi o equilíbrio emocional do presidente Bolsonaro. Ele, felizmente, se manteve, se conteve ali e teve muita habilidade, né? Aliás, ele, que tradicionalmente sempre tem muita facilidade de lidar com a bancada do Jornal Nacional e sabe como é que, mais ou menos, ali a questão emocional dos apresentadores. Apesar de ser provocado, apesar de ser, ali, às vezes, fustigado, ele se conteve e, na minha opinião, ele está muito bem, né? A própria estatística que você citou agora é clara aí com relação a como que quase que não foi uma entrevista, né? Foi quase que vamos dizer assim, quase que uma inquirição. Se fosse um jogo de futebol, a gente poderia dizer que teve 62% de bola rolando. É mais ou menos isso, seria mais ou menos isso. É pouco ou muito, na sua opinião? Conosco, o professor de Direito Alexandre Aguiar, que é declaradamente comunista, é isso? Prazer tê-lo mais uma vez aqui na bancada, o senhor que estava em Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora Moraes. Boa tarde, Danúbio. Boa tarde, Marajó, é isso? Marajá Filho. Marajá Filho. Boa tarde, Marajá Filho. Boa tarde, equipe técnica. Sim, retornando agora de Santa Catarina, de uma licença capacitação e à disposição, né, para a gente fazer esse debate. Muito bem, professor, 30 segundos iniciais para o senhor falar a respeito dessa entrevista de Bolsonaro ao Jornal Nacional. Na sua opinião, se saiu bem, se saiu mal? Qual a sua avaliação, professor? Na minha opinião, né, os entrevistadores foram extremamente leves com o presidente. Ele se saiu bem, não tenha dúvida disso, já que as perguntas foram, né, bem suaves, a forma como a entrevista foi tratada. O presidente, evidentemente, demonstrou um certo nervosismo, tem essa questão do tempo ocupado, etc. Mas, dada a audiência, né, do dia, sem dúvida nenhuma é um ponto positivo para Bolsonaro. O que você perguntaria a Jair Bolsonaro, professor? Eu perguntaria para Jair Bolsonaro sobre a política de distribuição de armas, sobre as rachadinhas, sobre a corrupção no seu governo. Muito bem. Marajá, qual pergunta o senhor faria a Jair Bolsonaro? Eu gostaria de perguntar ao presidente Bolsonaro quais foram as metas que foram frustradas por causa da pandemia e as propostas agora, né, já pós-pandemia, como é que ele conseguiria atingir, né, essas metas aí. E também perguntaria para ele quais são as previsões para o crescimento da economia, para o emprego, né, e também para os investimentos em saúde, educação e tecnologia. Foi uma entrevista leve na sua visão ou não? Eu acredito que foi extremamente pesada, né? Assim, a forma como o entrevistador abordaram o presidente foi muito hostil. Eu até pergunto assim, sabe, Rafael, será que os demais entrevistados terão o mesmo tratamento? Porque vai ficar estranho para a Rede Globo se ela não aplicar o mesmo tratamento. Então, eu acredito que para quem vem agora, das duas uma, já está ali preocupado, porque vai perceber que tem uma bancada que vai pegar firme, né? E, claro, faz parte da democracia, mas claro que o tratamento seja o mesmo, né? Agora, se o pessoal adoçar ali na pergunta, né, fizer aquela perguntinha, aquela levantadinha de bola para mandar para o gol, o eleitor está atento, ele vai estar percebendo qual que é, então, a intenção da emissora, né? Eu penso que dentro do Estado Democrático de Direito, né, e do princípio
da igualdade de armas, aí eu creio que eles vão ter que repetir a dose, ou seja, da mesma forma, na mesma intensidade que fizeram com o presidente, que faça também com os demais candidatos. Tradicionalmente, a gente tem que ser justo aqui com o Jornal Nacional, entrevistas ali são pauleira, né? Eles não passam pano para ninguém ali. Certo ou errado, foi assim quando entrevistaram Haddad, a Dilma, o próprio Lula e todos os presidenciáveis. Então, eu acredito que vai ser uma entrevista também muito dura, com o Lula, por exemplo, lembrando da corrupção do PT, lembrando do mensalão, lembrando do petrolão e tantas outras coisas. Tomara que eles abordem também a questão da regulamentação da mídia, que preocupa todos nós que somos comunicadores, né? Já que o primeiro questionamento do William Bonner foi no que diz respeito às urnas eletrônicas e o risco de ruptura à democracia. Será que o risco está apenas de um lado? E sobre isso, professor Marajá, Jair Bolsonaro disse que vai aceitar o resultado das urnas. Não foi isso? É verdade. Como bom democrata, não há o que se questionar. O resultado das urnas é soberano e ele, inclusive, destaca, né? Se as eleições forem limpas, não há por que questionar qualquer resultado, né? Seja ele o vencedor ou outro, né? É democracia. Que seja feita a transição ou a renovação, né, do mandato, aquele que se destacar e tiver o maior número de votos, né, que a gente celebra essa festa aí em breve. Professor Alexandre, essa declaração tranquiliza o establishment, tranquiliza o STF, tranquiliza o TSE na sua visão, professor? Na minha visão, o posicionamento do presidente ele é ambíguo com relação às eleições e ele permanece dessa maneira, né? Se por um lado ele, né, diz explicitamente que vai reconhecer os resultados dessas eleições, né? Essas eleições já estão definidos os seus parâmetros, então não há que se falar se forem limpas, elas serão limpas. Agora, do outro lado, ele insufla sua base, né, para exatamente questionar o TSE, questionar as urnas eletrônicas no processo eleitoral em andamento. É isto que eu vejo como algo incoerente na fala do presidente. Me parece que é necessário também que ele se comunique com a sua base e diga: 7 de setembro é um dia cívico, vamos reconhecer as urnas. Muito bem, doutor Danúbio, que é da área eleitoral, essa declaração dá tranquilidade ao país? Tranquilidade não, mas um estado momentâneo de calmaria sim, mesmo porque ele coloca um si, né? Quando ele coloca essa preposição, esse fato, esse condicionante, porque também ele leva para o lado que as eleições no Brasil não são limpas e que podendo movimentar massa. Agora, a grande preocupação que a gente tem em relação ao que é falado pelo Bolsonaro, e aqui já discordando do professor Alexandre, fala que perguntaria para o Bolsonaro, acho que quase tudo foi perguntado ao Bolsonaro, sobre corrupção, por exemplo. E ele que perguntou para o Bonner, não vamos falar disso, vamos falar de corrupção, que no meu governo não tem. Eu achei interessante a preparação dele em relação a isso, porque não foi perguntado de corrupção. E não houve ele se propôs a falar sobre corrupção. Agora, grande ponto falho, eu falei do ponto positivo do debate, agora o ponto falho do debate, né? Era para ser uma sabatina. Agora, o ponto... Acabou sendo um debate, né? Um duelo entre Bolsonaro contra o Bonner e a Renata Vasconcelos. O que não explica é o seguinte, demonstra um presidente assim, que, por mais bem intencionado que não segue protocolos, não segue manual da redação, fala as coisas às vezes sem ter conhecimento, pessoa muito espontânea, isso não é um papel de presidente. Essa é a grande falha. E foi demonstrado ali. Primeiro ele falou que nunca entraria para o Centrão, depois ele falou que não existia Centrão, agora ele fala, eu sou do Centrão. Alguns pontos que ele vai mudando de opinião, como mudou em relação à vacina, mudou em relação ao posicionamento político e muda em relação aos outros pontos também. Então eu vejo que isso é o ponto falho que eu vejo do Bolsonaro, que se ele continuasse trabalhando e falasse menos no sentido de não apresentar situações que ele depois não comprove e não siga, como foi, por exemplo, essa movimentação da massa contra a justiça, contra os poderes, que agora ele mesmo falou assim, olha, estamos pacificados. Então, peraí, primeiro ataca, depois pacifica. Aí vira como se, como você bem falou, o establishment dele, assim, a equipe dele fosse instrumento de manobra, os seguidores dele se tornassem instrumentos de manobra do momento político que ele vive. Se ele está bem com as instituições, nós vamos pacificar. Se nós não estamos bem, nós vamos partir para cima. Então, esse ponto de equilíbrio aí que não foi demonstrado.
Muito bem. Na opinião de vocês, professor Alexandre Aguiar, e depois eu vou acionar os outros integrantes da mesa, Bolsonaro vai crescer nas pesquisas por conta dessa entrevista? E um fato interessante aqui, e que na minha visão é impressionante, eu estou vendo alguns cortes aqui no próprio perfil do presidente da República, Jair Bolsonaro. A última postagem aqui tem mais de 1.900.000 curtidas. É uma loucura, né? Isso pode fazer a diferença? As redes sociais podem fazer a diferença? Me parece que está muito à frente de todos os outros candidatos, professor. Então, Rafael, acho que aqui tem alguns elementos que é importante a gente refletir. Inicialmente, a audiência prevista para o debate, para a sabatina de ontem, está na casa dos 70 milhões de pessoas. Uma loucura, né? Então é algo muito expressivo. Dizer que isso não terá um impacto nas pesquisas, eu acho que é mais do que prematuro, se não equivocado, né? Eu creio que sim, terá impacto nas pesquisas. É importante nós... Negativo ou positivo? Sem dúvida nenhuma, o impacto é positivo, né? A próxima sabatina que talvez tenha uma reversão. Na minha avaliação, a gente tem essa possibilidade. Hoje é com Ciro Gomes. Hoje é com Ciro Gomes. Hoje é com Ciro Gomes. Talvez o Ciro, que teve um declínio, eu penso que o Lula é na quinta-feira? Quinta. Penso, não tenho certeza, tem que confirmar. Mas veja bem, nós temos um dado importante aqui. O Lula tem uma estabilidade nas pesquisas, ali em torno de 45%, 47%, e o Bolsonaro tem tido uma recuperação. Ciro Gomes tem tido uma redução. Isso pode indicar, inclusive, que alguns votos do Ciro Gomes não estão indo para o Lula e estão indo para Bolsonaro. Isso é um dado que é importante nós avaliarmos das pesquisas. Mas esse crescimento de Bolsonaro é um crescimento lento. É um crescimento efetivo, mas é um crescimento lento. É suficiente para virar a chave? Vejam, ele é presidente. É a primeira vez que um presidente concorre à eleição no Brasil, e as eleições de segundo turno são coisa recente, em que o presidente que está no cargo está em segundo lugar e não em primeiro lugar. Todos os demais candidatos à segunda eleição tiveram sempre em primeiro lugar. É uma corrida contra o tempo. E eu digo o seguinte, eu não sei se o Dr. Danúbio, que é especialista da área, concorda também. Hoje, eu coloco 3 detalhes aí que decidem uma eleição, na minha visão. Pesquisa eleitoral, sim, né? Presença na internet, o que decidiu na eleição passada, e presença nas ruas. Eu acho que são esses 3 elementos que devem ser observados. O senhor concorda, doutor Danúbio? São 3 elementos importantes, mas não só. Eu vejo o comportamento dos candidatos. O Bolsonaro, por exemplo, teve um comportamento durante 3 anos e meio, chega na frente da Rede Globo de 40 minutos, apresenta outro comportamento, totalmente paz e amor. Assim também como o presidente Lula, né? Teve um comportamento aí de ex-presidiário, essa situação vai chegar agora a apresentar uma outra forma. Mas em alguns momentos ele foi para o confronto também na entrevista. Esse ponto de equilíbrio aí que vai poder demonstrar isso. E aí... tem outros fatores também. O povo fala que o fator sorte não conta, mas talvez o Bolsonaro ter sido o primeiro a ser sabatinado, ele pode ter contado, porque é sorteado, né? Você tem que estar ali todos. É melhor ser o primeiro ou o último? Ele foi o primeiro. Hã? É melhor ser o primeiro ou o último? Tem que ver com os marqueteiros. Eu acho assim, depende do resultado do desenvolvimento do candidato durante a sabatina. Né? Se ele tivesse sido, por exemplo, desgastado, seria melhor, eu vejo, ele ter sido o primeiro. Agora, talvez, é o que foi colocar o professor Alexandre, como ele foi o primeiro, e aparentemente eu vejo que ele se saiu bem, porque se esperava um nervosismo, esperava um desequilíbrio dele, e ele conseguiu responder prontamente às perguntas e não cair em provocação, eu vejo que no caso dele ele desaproveitou. Se fosse por último, ficaria assim, olha, quem venceu a sabatina foi o Bolsonaro. Mas pode esperar, a Rede Globo vai vir para cima do presidente Lula também, não tem como sabatinar o Lula sem perguntar da prisão, se ele é inocente, sobre corrupção, sobre mensalão. Tá todo mundo acusando também os entrevistadores sem ver o que vem por aí. Não tem como a gente não ver a vida pregressa do Ciro Gomes com Ciro e as suas patrícias. Então, todos eles ali têm telhado de vidro e com certeza isso vai ser levado. Esse Pablo Marçal também, que tem sido uma novidade na eleição, que está seguindo a candidatura sem o apoio do partido, pegou o patrimônio dele aí de R$1.000 e elevou a 16 milhões no prazo de 3 anos. Então, nós temos muita coisa para poder analisar ainda nas eleições. Sem dúvida alguma. E uma coisa que me chamou muita atenção é que Bolsonaro pouco falou dos adversários, né? Será que foi uma estratégia para não dar visibilidade? Isso foi incrível, né? Isso foi incrível. Eu esperava que ele falasse muito do Lula, falasse muito do Ciro, principalmente do Lula, né? Que é o seu adversário
natural. Foi uma estratégia, doutor Marajá? Com certeza. Ele já esperava que a bancada fosse um pouco hostil, então ele não quis abrir parte do seu parco-tempo, ou seja, você já comentou bem como é que, nessa proporção do tempo que ele realmente falou, foi bem aquém daquilo que se esperava. Então ele falou, não, já que esse tempo aqui ele é curto, certamente ele se planejou, não vou abrir para deixar espaço para comentar, perder tempo comentando, vamos dizer assim, os adversários. Não dá mídia para os adversários. Ele focou naquilo que ele fez, naquilo que ele não conseguiu, ele justificou, né? E assim, como o doutor Danúbio colocou, extremamente equilibrado, né? Extremamente sensato, assim, um equilíbrio emocional muito bom. Acredito que o Bolsonaro ele fez talvez uma das melhores entrevistas e os resultados você colocou, né, Rafael? Como que as redes sociais têm reverberado isso aí e as ruas também, porque assim que ele saiu lá da Globo, a sede da Globo estava tomada, né, de simpatizantes, de apoiadores do presidente. Então isso é admirável, né? Num cenário pós-pandemia, no cenário de uma guerra na Ucrânia, num cenário todo conturbado, onde boa parte dos países do mundo estão aí passando por grandes dificuldades econômicas e financeiras, onde boa parte das situações políticas, até de países vizinhos nossos aqui, estão extremamente delicadas para os seus governantes, nós temos aqui no país um presidente que, a despeito das críticas, né, da contundência que a boa parte desse consórcio da grande mídia e também dos adversários tem feito, ele tem se demonstrado assim, extremamente popular e tem sabido, assim, ele consegue se comunicar muito bem com o seu eleitor, né? Então, creio que ele realmente surpreendeu. Bolsonaro já foi muito acusado de ter uma militância de robôs, que o engajamento dele não é orgânico, é superficial. O Jornal Nacional provou, ao contrário, a maior audiência desse ano, né, do Jornal Nacional foi com o Bolsonaro, e isso não pode ser menosprezado. Ele chegou a todo mundo, chegou às massas. Eu não tenho dúvida, Rafael, que Bolsonaro tem sim uma base popular, tem uma base, né, multitudinária, eu diria, com muita tranquilidade, que reflete não apenas na audiência, né, da Rede Globo. É importante colocar, a Rede Globo é um canal aberto, né, tem uma influência expressiva do ponto de vista político na sociedade brasileira. Ela perdeu, é verdade, a audiência nos últimos tempos, seus, né, programas, mas do ponto de vista objetivo, o que a gente tem é uma eleição que ela caminha para um caráter plebiscitário. E a temática eleitoral hoje, ela felizmente está movimentando paixões, está movimentando a população brasileira que quer sim discutir esse futuro. Se esse futuro será com o Bolsonaro, né, ou se esse futuro será com outro candidato. No meu caso, né, entendo que o futuro deve ser com Lula. Mas do ponto de vista político, nós estamos tendo a oportunidade de fazer um grande debate. É importante, né, que a gente tenha a preocupação de que esse debate não caminhe pelo trilho do ódio. Né? Essa, para mim, é a grande questão. Não caminhe pela perspectiva da violência. A gente já teve incidentes no país recentemente que indicam que a violência não é uma boa saída para a nossa população. Então, nesse sentido, eu acredito que as expectativas positivas de Bolsonaro com a sabatina de ontem, né, deve colocar ele num centro de fazer a disputa no debate político. De fazer a disputa sem apelar para a política de ódio, sem apelar para o gabinete de ódio, sem apelar para os robôs. Acredito que é possível, sim, nós temos um pleito eleitoral, né, que deu um salto de qualidade na sociedade brasileira em 2022. E aí eu sou obrigado a fazer uma provocação a vocês. Os robôs estavam assistindo o Jornal Nacional? Não, isso é fácil responder, Rafael. Acho que em algum momento lá atrás, a acusação que tem dele utilizar instrumentos de rede social existiu na eleição de 2017. Hoje o bolsonarismo está nas ruas, você vê as motocicletas, você vê na audiência da Rede Globo, ele existe. As bandeiras defendidas com eles foram reconhecidas e recebidas pela sociedade, e o bolsonarismo, eu vejo e entendo até que ele já venceu o lulapetismo no Brasil. Hoje não vota hoje você tem uma divisão assim dos eleitores do Bolsonaro e aqueles que não querem o Bolsonaro. Não é que as pessoas votam no Lula, por assim dizer. Então ficou bastante evidente, dividido essa questão no Brasil. Então eu não acredito em robôs, eu acho que em um certo momento pode ter existido isso, foi denunciado, foi apurado, não verificou-se em relação ao presidente Bolsonaro que ele utilizou de meios de propaganda irregular ou teve abuso de poder político econômico, mas nesse momento que a gente vê a população dividida entre bolsonarismo e não bolsonarismo.
Vamos fazer o seguinte, vamos acionar mais uma vez a Débora Moraes. Tem muitos assuntos, tem meme, tem audiência do Jornal Nacional. Débora Moraes. Vamos por tópicos, então, Rafael, porque a gente vai fazer um desdobramento sério da parte do conteúdo dessa sabatina, mas eu vou começar com uma boa brasileira que gosta um pouquinho de humor, porque os internautas viralizaram as redes sociais com memes sobre a sabatina. Montagens, rodam aí as imagens, gente, montagens, ironia, olha esse sorrisinho do Bonner, ficou clássico, várias ironias, sátira com os apresentadores, também com o presidente do país, que eles levaram para o lado do embate também, olha só, fazendo até historinha, para o lado da porrada, do ringue da luta, um porrete segurado pelo âncora, muito humor diante das expressões de Bonner também. Agora, uma outra imagem chamou a atenção, olha isso, gente, é uma outra, Bolso Jackson essa, hein? É a cola na mão de Bolsonaro. Troca o clipe. Olha a colinha que ficou famosa. Até a Anitta postou, o Bolsonaro repostou, agradecendo pelo Twitter viralizado. E, na verdade, isso foi uma provocação, porque olha o que está escrito aí. Argentina, Colômbia, Nicarágua e Dário Messer. Esse último nome seria de um doleiro. No Twitter mesmo, o presidente já chegou a divulgar fotos e reportagens desse suposto repasse do doleiro à família Marinho, que é dona da Rede Globo. O tema não chegou a ser abordado durante a sabatina, mas essa cena chamou muita atenção dos internautas, que também virou motivo de meme. Agora solta a mãozinha com a cola com um monte de meme. No outro clipe, gente, olha lá, o pessoal mudou os dizeres, colocou outras escritas aí para fazer uma piada, né? Tanto em relação ao Lula, à economia. A própria Anitta, ela fez uma releitura a favor de Lula e postou aí, né, mentir e outros detalhes a mais, Rafael. Daqui a pouco eu vou para a parte séria. Quer comentar os memes? Porque a gente é brasileiro e gosta de rir um pouco. Eu acho que faz parte, né? Tem muita gente que fica quadradinho ali, engessado, e o brasileiro é muito criativo. Então isso vai acontecer também, é da democracia. Quando existe bom humor, eu não sei se o doutor Danúbio concorda, o professor Alexandre, o doutor Marajá também, né? A respeito disso, é aceitável. O que não pode é o ódio. Porque a ironia, a brincadeira, os memes fazem parte ou não. Vou começar com o doutor Danúbio, que é especialista. Então, eu sou bastante conservador em relação a esse ponto. Eu vejo que o presidente da República tem que seguir alguns protocolos, algumas posições, mas a população tem gostado disso. Já elegeu o professor da USP e não deu certo a presidência da República. Não vai eleger um pós-doutor ou um mestre em direito, direitos humanos, etc. Tem se identificado com esse perfil. Aliás, aquela caneta Bic, estou falando a marca aqui, porque além de ser muito boa, muito positiva, do presidente Bolsonaro, aquela colinha, aquele jeito dele. Agora ele está até andando com um broche vermelho aqui, não sei se vocês perceberam, nem sei o que significa. Um vermelho é a bandeira do Brasil. O pessoal tem se identificado. O marketing pessoal próprio, produzido por ele mesmo, não pelos marqueteiros. O Carlos Bolsonaro, ele que é a mente pensante ali. Ele tem funcionado em relação ao presidente Bolsonaro e a população tem se identificado. Eu não concordo que nós tenhamos um presidente que não siga protocolos, não siga regras, que não siga manual da redação, que não siga pronome, que não tenha um conhecimento geral da relação do país. Mas o que está valendo hoje é a boa intenção. E o pessoal tem visto boa intenção nele, tem dado resultado. Então, agora, assim, louco é quem vai contra o povo, né? A democracia é feita assim. Então nós temos que analisar por esses parâmetros. Meu pensamento pessoal é Rafael. Eu não gosto desse perfil, não gosto do perfil de quem tem colinha. Eu queria ter um presidente preparado em relação a... Eu me referi, quando eu fiz a pergunta, em relação à repercussão dos internautas, fazendo os memes, essa situação. A repercussão dos internautas, ela reflete a do presidente. A comunicação que está aí, a comunicação popular. O pessoal tem gostado disso. Tem dado um efeito muito positivo. E eu acho que é válido sim, para os internautas a ironia. Agora o presidente ficar usando figuras de linguagem, eu não acho adequado não. A gente se acostumou durante muito tempo com aquele político protocolar também, que muitas vezes pensava em cada palavra, era politicamente correto, mas fazia coisas absurdas, muitas vezes na frente das câmeras, quando as suas assessorias emitiam notas também, era aquela coisa assim certinha, quadradinha, protocolar, e as atitudes eram outras. Bolsonaro,
ele assusta o mundo político por conta disso, professor Alexandre? Rafael, minha avaliação é de que o Bolsonaro ele ocupa, na verdade, um espaço, né, um espaço que é de ressentimento do ponto de vista social com o Estado brasileiro. É importante nós termos um entendimento de que a realidade da sociedade brasileira é uma realidade cravada por importantes contradições. Nós temos um crescimento da pobreza nos últimos anos, né, da pobreza extrema de cerca de 80%, e isso recai sobre a responsabilidade desse presidente, e que ele é obrigado, mesmo como presidente, aí essa contradição que o Danúbio explora aqui para nós, ele é obrigado a ser antissistema, quando ele é o chefe do sistema. Então ele expõe para nós uma condição, do ponto de vista político, que é exatamente isso que você diz assim, ele é o político antipolítico. Por quê? Porque existe uma parcela expressiva da nossa população que vê a política como um espaço de perversão, que vê a política como um espaço negativo. Quando a realidade da sociedade brasileira é que sem um Estado forte, atuante, sério, capaz de ter políticas públicas que de fato efetivem, né, respostas às necessidades sociais, a gente não vai ter saída. Então, Bolsonaro, como um antipolítico, ele acaba virando também uma certa forma de fazer política, né, que vai contra as instituições políticas. E penso eu que essa contradição é vantajosa para Bolsonaro. Penso eu que é vantajosa. Já não é o perfil político que você vai ter em outros candidatos. Você tem aí os espernews, eu diria assim, por parte de Ciro Gomes, né, que segue às vezes um pouquinho uma linha semelhante à de Bolsonaro em alguns momentos, mas ele tem toda uma tradição política mais centrada e etc. Né? Da mesma forma, a tradição política que o PT representa. O Partido dos Trabalhadores, queira ou não queira, representa o pacto lá de 1988, da Constituição de 88. Pacto esse que virou quase um bipartidarismo entre PT e PSDB. Né? Dizem que o PT questionou muito a Constituição de 88. Sim, sem dúvida nenhuma. O PT, né, votou contra aquela Constituição e assinou ela. Votou contra por quê? Porque tinham dispositivos que não estavam claros. Né? Ou melhor, estavam claros, né? O artigo 142, por exemplo, era um dispositivo claramente intervencionista por ponto de vista das Forças Armadas. Mas a forma de organização política brasileira, ela não era de acordo com o projeto que o Partido dos Trabalhadores achava adequado na época. Por isso, a bancada petista não votou favorável a esse texto constitucional, mas, aprovado esse texto, ela estava assinando esse texto. Doutor Marajá, qual a sua visão sobre esse detalhe específico? Então, voltando aqui aos membros, Rafael, o povo brasileiro é um povo muito festeiro, né? E o Bolsonaro, ele se comunica bem com o povo, porque ele tem uma comunicação direta, franca, ele é simples, ele é aquele homem do povo, ele come cachorro-quente, ele come batatinha, terminou lá aquela entrevista, ele foi comer batatinha lá, próximo lá da Globo. Então, essa forma de brincar é muito interessante, comunica bem, o povo brasileiro gosta, né, do sarcasmo, da ironia, acho que faz parte do nosso imaginário. E o Bolsonaro sabe trazer isso bem, né? Claro, nos momentos formais, aí eu concordo com o doutor Danúbio, sempre existe aqueles protocolos. Mas fora disso, em contato com o povo, realmente, ele tem essa grande facilidade. Talvez seja um dos grandes trunfos, né, do nosso presidente. E os memes ficaram muito criativos, né? Aliás, se tem uma coisa que o brasileiro é bom em meme, né, Rafael? Sim, sim. São os maiores publicitários do mundo, né? Sim. Estão no Brasil. Até hoje nós temos pregadores, preletores que usam desse instrumento como uma forma de chegar a um público que às vezes você não tem acesso. Então, assim, é bem interessante. Na pedagogia a gente usa em sala de aula, na psicologia da educação, né? São formas de, às vezes, chamar a atenção para o aluno. Você está ali numa aula longa, cansativa, você, né, lança ali uma brincadeira, um meme, um questionamento, você ganha mais 10, 15 minutos da turma e a aula segue, né? Então, não deixa de ter um pouco de pedagogia também, um pouco de que é estratégico, né, resguardar as proporções nessa questão aí, né, dos memes aí. Gostei demais ali dos recortes que a equipe da produção fez, Rafael. Ok, tá ótimo a nossa análise, mas vamos ganhar tempo aqui. Eu vou registrar uma participação que é uma provocação ao doutor Alexandre, ao professor Alexandre Aguiar. Comunistas são loucos, comunista apoia o Lula, o Stalin, Lenin, Mao Tse-tung, todos assassinos e ladrões da história. É verdade? Comunistas são loucos, professor Alexandre? Olha, os comunistas sonham com um mundo de igualdade, igualitário, né? Mas eu gostaria de dizer para o nosso telespectador que quem lançou a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, o único país que lançou bomba atômica contra uma outra nação, foram os Estados Unidos, né?
quem perpetua guerras, né, por mais de 20 anos no Afeganistão, ocupação do Iraque, ocupação da Síria, são os Estados Unidos. Então eu penso que a versão da história que o nosso telespectador está se apropriando é uma versão muito parcial da história, né? Existem erros no movimento comunista internacional? Existem, o movimento comunista internacional é capaz de reconhecê-los, né? Agora, do ponto de vista concreto, lutar pela igualdade entre os homens, lutar pela emancipação da humanidade, né, diante do jugo do capital, isso é uma questão que faz parte da essência humana daqueles que lutam por uma vida digna e melhor. Bolsonaro, mais uma vez, a Débora Moraes, que tem mais assuntos. Agora a gente entra nas temáticas durante a sabatina, porque um dos momentos que mais repercutiram entre Jair Bolsonaro e William Bonner foi o que o presidente acusa, gente, o apresentador de ter divulgado fake news quando cita ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro nega ter xingado os ministros. Vamos ver. Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Isso não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. E aí na internet foram relembrados vídeos do dia 7 de setembro do ano passado, quando Bolsonaro usa a palavra canalha para se referir a Alexandre de Moraes. Vamos relembrar. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! E para fechar, durante a sabatina, quando se defendeu da acusação de Bolsonaro, William Bonner abriu um sorrisinho que causou polêmica. Olha só. O senhor começou a sua resposta afirmando que eu tinha cometido fake news. Em nome da verdade, candidato, o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha. O senhor fez isso com o microfone. Então, E ele perdão. vinha fazendo contra mim. Mas, candidato, Ele eu vinha lhe fazendo perguntei contra- qual era o seu propósito. Lembra a pergunta que eu fiz ao senhor? Você Qual falou- era o falou seu ministros, propósito? falou ministro. Foi um ministro específico. Senhor, Tá ok? É. Tá refeita aqui a dúvida? Mas não, é que o senhor disse que eu cometi fake news. Só para esclarecer, a pergunta que eu lhe fiz é: qual era o seu propósito ao xingar um ministro de canalha e ameaçar não permitir que as eleições fossem realizadas, se isso não lhe compete fazer? Não é uma atribuição do presidente da República, é uma atribuição constitucional. Rafael, e eu te pergunto, tem muita gente questionando até a própria postura do jornalismo durante essa entrevista, muitas caras e bocas, e aí isso até nos agride como jornalistas, né, que a gente tem que tentar mesmo a neutralidade. Vou para você. Primeiro, Débora Moraes, não existe neutralidade em nada. Neutro é só sabão. Volta aí, Débora, que eu quero olhar para a sua expressão. Vamos ver se você concorda. Por isso que eu falei tentar. Não tem como, não tem jeito. São seres humanos que estão ali, que têm os seus valores. Você tenta, você busca a isenção, mas buscar a objetividade é algo impossível. Parece que muitos jornalistas não fizeram faculdade, não fizeram curso, porque no curso você aprende de maneira clara. Chegar à objetividade é impossível. Não tem jeito de chegar à objetividade. Agora, um detalhe importante, e a gente tem que prestar atenção nos detalhes. A primeira pergunta do Bonner foi a seguinte: você xingou ministros do STF. Então a pergunta, o William Bonner, com toda a humildade, que é um cara que tem uma história gigantesca, né? Ele deveria ter sido específico. Você xingou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, aí ele acertaria. Mas ele colocou no plural. Observou isso, doutor Marajá? Perfeitamente. O presidente deu uma invertida nessa falha do entrevistador e é que acabou desestabilizando o William Bonner, né? Tanto que depois ele fica todo incomodado, a própria Renata também fica, e a gente percebe as expressões faciais. Então, o corpo fala, né? Você aprende muito na licenciatura, nas licenciaturas, na pedagogia, o corpo fala. Então, as expressões faciais dos repórteres, às vezes, falavam mais do que as palavras deles. Então, nesse sentido, o Bolsonaro se conteve bem e ele saiu bem nesse debate, né?
Sim, e tem um detalhe também, que na minha visão, Bolsonaro tem desestabilizado parte do jornalismo. E eu não tenho problema nenhum, Débora, da gente criticar e da gente ser criticado como jornalista. Faz parte também, por que não? Se a gente aponta o dedo para todo mundo, se a gente faz as matérias, qual é o problema? Nenhum. Jornalistas não estão acima do bem e do mal. Jornalistas não são infalíveis. Jornalistas são seres humanos, né? Então, o Bonner, por exemplo, que apresenta o jornal mais importante da história do Brasil, ele tem que saber ouvir críticas também, sem dúvida alguma. E, quando eu falo que ele desestabilizou, por quê? Porque parte da imprensa diz o seguinte: Bolsonaro atacou o STF, ou atacou o TSE. O mais certo mesmo, para a gente buscar essa neutralidade, seja, criticou, abrem aspas. Então existe um viés nas entrelinhas dessas notícias. Então, infelizmente, a imprensa também mordeu a isca. E Bolsonaro tem desestabilizado a cobertura jornalística dos grandes veículos. E olha que isso não acontece, professor Alexandre, só com Bolsonaro também não. Você pode ter certeza que se o Lula for presidente da República, vai ter uma briga com a Rede Globo. Alguma dúvida, professor Alexandre? Não. Nesse aspecto? Dúvida nenhuma sobre esse aspecto. É importante a gente registrar aqui que a Rede Globo é uma instituição, não é uma concessão pública, mas é uma instituição privada. E como instituição privada, ela tem interesses que são econômicos e são interesses políticos. Não tenhamos dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o fato do governo federal ter feito uma contratação de publicidade com a Rede Globo este ano, na casa dos milhões de reais, não tem um impacto na forma como foi conduzida essa entrevista de ontem à noite. Que na minha avaliação, diferente dos meus colegas aqui, ela foi uma entrevista tranquila. Ela não pegou questões centrais e não explorou as questões débeis do ponto de vista político do governo de Bolsonaro. Agora, do ponto de vista concreto, você fala uma coisa importante, Rafael, sobre a questão do jornalismo. Vejam, é evidente que a nossa sociedade é cravada por contradições, o jornalismo ele tem que, no mínimo, explicitar essas contradições. Há algo que aqui na TBC ocorre e que não ocorre na Rede Globo, que é o debate de posições contrárias, como rigor. Eu diria com muita tranquilidade, Rafael, você está mais adaptado para fazer um debate, para fazer uma sabatina com outros candidatos, do que aquele que só noticia aquilo que está pré-definido no seu cotidiano. E o que está pré-definido tem interesses por trás. Não é a notícia pura e simples, neutra. É uma notícia que está mediada por interesses. Quero lembrar isso por quê? Porque nós tivemos aí um caso de lawfare, extremamente gigantesco contra o ex-presidente Lula, em que a Rede Globo foi protagonista disso. Então, na minha avaliação, o Lula, não tenho dúvida disso, terá dificuldades com a Rede Globo. A Rede Globo não é aquele gigante que era, mas ainda é um gigante. Ela ainda é um gigante do ponto de vista... o Ibope demonstrou isso ontem. 70 milhões de telespectadores é algo que a gente tem que considerar. Porque, vejam, as redes sociais são importantes, os memes são importantes. Não tenhamos dúvida disso. Mas a gente está falando de pessoas que se convencem, que se informam nas redes sociais em torno de 20% da população brasileira. É expressivo? É expressivo. Mas ainda a rede aberta é importante. E aí o papel da TV pública, o papel daquela que tem que representar o interesse público nesses debates. Eu acho que aqui a gente tem uma questão que é relevante. Eu discordo da sua posição, eu não acho que o legado da Rede Globo, daquela banca da Rede Globo, é um legado do melhor jornalismo brasileiro. Eu acho que o mais importante, o melhor eu não disse o melhor, não, desculpa. O mais importante também é o mais importante. O que tem maior repercussão. Maior repercussão, mas a parcialidade na Rede Globo é muito grande. Agora, será que esses 70 milhões de telespectadores não estavam querendo ver um embate ali de Mike Tyson contra Holyfield, não? Porque assim, eu acho, o risco que nós temos agora é o seguinte, que no do Lula quinta-feira diminua pela metade esse quantitativo. O pessoal fala, olha, o pessoal está mais interessado em ouvir o Bolsonaro que o Lula. Mas na verdade eles estavam mais interessados em ver o confronto iminente ali entre o presidente da República e quem assistiu não perdeu, E o William Bonner. E mais, teve aquela provocadinha das lutas de boxe, Vou ali, vou dar um beijinho nele, vai acontecer isso, aquele sorrisinho. Então ficou bem provocativo mesmo, e muitas pessoas acham que assistiram por causa disso. Tem que analisar se os 70 milhões estavam ali para ouvir a política ou ouvir proposta. Porque de proposta mesmo, gente,
Zero. Essas Mais uma entrevistas vez, geralmente não proporcionam mas é uma isso. sabatina. Se é uma sabatina, tinha que perguntar ali sobre economia, sobre saúde, sobre pós-pandemia. Perguntou sobre economia de maneira O presidente, muito eu acho que estava pronto para isso, inclusive. Por isso que ele levou as colinhas lá. Falou, olha, eu vim aqui para poder falar de proposta, porque a sabatina é para isso. Mas só falou de passado, só de retrovisor. Falou nada para frente. Mas as entrevistas do Jornal Nacional, historicamente, são assim. Né? São assim. E é algo muito previsível, são essas entrevistas. Eles pesquisam sobre a vida do candidato, o que eles falaram no passado, né? É como se a gente também fosse condenado a falar sempre de uma maneira correta, não ter a oportunidade de voltar atrás, de mudar os seus conceitos, de mudar suas visões. Ou seja, aqui, aí eu concordo com o professor Alexandre, até agradeço o elogio, não a mim, mas a Brasil Central, aqui é livre. Aqui o roteiro ele é muito solto. Aqui não é engessado de jeito nenhum. Então, o que falta para esses jornalistas que não é livre também? Do Jornal Nacional também é a falta de capacidade de prestar atenção numa pergunta e retrucar, e pegar um gancho inteligente, né? E ouvir muito mais do que querer falar, do que querer ir para cima. Isso com todos, eu não estou falando, não estou me referindo apenas ao Bolsonaro, não. Mas pois não, para a gente... Não, mas será que também que não é livre e tem esse debate? Porque nós temos um clima de pacificação política no estado de Goiás, não querendo elogiar o governador, mas há esse clima aqui, há um respeito pelas correntes políticas. Acabou aquele clima de A ou B, verde ou amarelo, que está tendo no Brasil. Então tem que analisar por isso. Se o clima tivesse quente, Rafael... Sim. Eu estou devolvendo a pergunta para o entrevistador. Sim. Se o clima tivesse quente, não tivesse pacificado politicamente, eu não estou falando de vencedor, mas estou falando de um clima harmonioso, de respeito às outras posições, até por parte do chefe do Estado. Será que estaria tendo esse ambiente também de ouvir todos os lados? Porque o problema no Brasil é a divisão política que nós estamos tendo. É verdade. Sua observação, ela nos deixa aí uma reflexão com toda certeza. Débora Moraes, mais um assunto para o nosso debate. Temos mais ainda uns 3, 4 pontos. Vamos para o segundo dessa sabatina, que foi um ponto controverso da entrevista. O que Bolsonaro fala que Bonner estaria presidente prestes a ser um ditador. Na verdade, Bonner fez uma pergunta e aí o Bolsonaro respondeu como assim, você está me estimulando a ser um ditador? Vamos ver o trecho específico, é melhor. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrar do senhor essa aliança do seu governo com o Centrão. Eu pergunto, por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Eu, candidato? Você. Porque o Centrão são mais ou menos 300 parlamentares. Se eu deixar de lado, eu vou governar com quem? Não vou governar com o parlamento. Então você está me estimulando a ser um ditador. Da onde será que Bolsonaro também teve essa resposta aí do além, que gerou aí realmente muita repercussão, Rafael? A gente não pode também achar que a política é uma poesia. Tem como governar sem um centrão? Aí eu devolvo a pergunta para o colega querido William Bonner. Tem como você ter maioria sem o centrão? Pergunto para vocês, vou começar com o Marajá. Perfeita análise, meu amigo Rafael. O presidente, eu creio até que ele tentou no início do governo dele fazer uma inovação, governar sem essa base. Talvez no primeiro ano dele foi aquele período onde ele teve que assimilar a ideia de que era impossível governar sem apoio dos partidos. Né? Então ele acabou entendendo o seguinte, ou ele trazia o Centrão para a sua base, né, e ele coloca isso muito bem na entrevista, ou sobrava para ele a oposição. Então, ele teria 300 e poucos votos ali no Congresso, ou a oposição com 200, que ele mesmo fala que ele não conseguiria aprovar as pautas. Então, nessa queda de braço, aí, mais uma vez, os partidos do centro, né, eles demonstram sua força. E que, por um lado, né, deixa claro que a democracia no sistema de pesos, né, freios e contrapesos está funcionando. Ou seja, o executivo sozinho não governa. Então, preciso ir lá no legislativo, articular, conversar, fazer lá as suas concessões. E essa resposta do Bolsonaro, por ter sido polêmica, né,
deu uma desestabilizada na banca, né? Olha, você quer que eu seja um ditador? Né? Porque o que me sobra? Se eu não negociar com o Centrão, então eu vou virar um ditador? Porque não tem esquerda, não tem oposição. Como é que eu faço? Né? E o próprio Bonner fica ali, né? Porque ele fez uma provocação ácida e tomou ali uma invertida talvez um pouco mais intensa. Mas foi interessante, porque isso nos coloca a refletir, né, sobre essa questão política da democracia. O que prova, mais uma vez, engraçado, né, Rafael? foi a ênfase dele no eu. Eu? Sim, eu. Foi engraçado na hora. E o que mostra, né, Rafael, como que a nossa democracia está sendo vibrante, plena, porque não há como questionar que não há participação da representação. É o Congresso eleito por Bolsonaro, foi o que o povo entregou para ele governar. Ele não escolheu aqueles partidos, aqueles políticos ali. Aqueles deputados e senadores foram pelo povo brasileiro, pelas urnas brasileiras. Então, ele tem que jogar com as cartas que ele tem na mão, não tem jeito. Né? Como é que ele vai fazer? Né? Alguém diz assim, será que foi o Bolsonaro que escolheu? Não foi ele que escolheu. O povo entregou. Então, agora ele tem que fazer o melhor possível com o que ele tem na mão. Professor Alexandre. Então, penso eu, Rafael, que a questão posta aqui é, primeiro, o Bolsonaro diz uma coisa de manhã cedo e outra de noite. E ali ele teve uma oportunidade de dizer aquilo que ele já manifestou em vários momentos, que é o desejo de ser um ditador. Vamos lembrar na entrevista de 98 que o Bolsonaro disse que tinha que matar 30 mil civis, né, no Brasil para organizar a sociedade, inclusive, à época, o presidente da República. Veja, nós temos aqui uma situação do ponto de vista concreto, né, em que as tentativas de golpe, né, elas estão cada vez mais difíceis. E o Bolsonaro fez um jogo de linguagem ali no qual ele se apresenta, né, como um candidato em que a própria ditadura está colocada como uma possibilidade. O meu entendimento, né, é que a resposta foi hábil, foi correta, mas a questão central aqui é o seguinte: o sistema político brasileiro hoje tem uma estrutura no Parlamento Federal, né, chamada de centrão, que na verdade é da política fisiológica, daquele toma lá da cá. E aquele toma lá da cá hoje está custando muito caro para o povo brasileiro. Nós estamos falando de Mas qual a alternativa? Qual outra alternativa? Vejam, nós precisamos repensar o nosso sistema político. Aqui é importante, e penso eu, isso não está no programa do Partido dos Trabalhadores, mas isso deve ser debatido na sociedade civil, a importância de repensarmos esse PT sistema adora o Centrão político. também? Penso que o PT fez uma aliança durante longa com o Centrão e foi traído pelo Centrão. Vejam, o fisiologismo do Centrão é tal de que se o lado de lá apresentar uma proposta tal, ele sai. Né? A gente já vê nuances de pessoas do Centrão, principalmente no Nordeste, que estão saindo da candidatura do Bolsonaro e indo para a candidatura do Lula, porque senão eles não serão reeleitos. Então a gente tem aqui algo muito importante. Inclusive o ministro do Bolsonaro, né, que foi eleito fazendo campanha para o Haddad no Nordeste. Então a gente tem aqui, do ponto de vista concreto, uma situação em que a reforma política é necessária, que o Centrão chantageia, né, os presidentes, e isso não pode ser visto como algo natural, isso tem que ser visto como algo que precisa ser mudado. Como fazer essa mudança? Aí a gente tem que abrir o espaço para o debate político, para uma mudança política necessária. Me parece que um presidente ficar refém de um parlamento fisiológico não é algo saudável para a nação. Né? É algo concreto, existe, está dado, está presente, mas não é algo saudável. Ok, só um detalhe aqui. Um telespectador, Baltazar, diz o seguinte: gostaria que chegasse ao conhecimento do apresentador, chegou, do jornal desse horário, que ele está passando uma informação incompleta. Bolsonaro xingou mais de um ministro do Supremo, sim. Xingou o Barroso de filho da P. É só dar um Google. Eu vou pesquisar e, se tiver xingado, com certeza a gente leva isso em consideração, não tem problema nenhum, a gente não tem compromisso com o erro. Doutor Danúbio, a respeito dessa questão do Centrão, tem como governar sem um Centrão na prática hoje, no atual sistema? Não é possível, é um sistema de freios contra-peso apresentado pelo professor Marajá aqui. Agora, o ponto crucial disso é o seguinte: eu vejo, o pessoal está criticando o Bolsonaro de ter mudança de postura e comportamento, mas eu acho que você não pode persistir no erro. Eu acho que a evolução ela é importante para o desenvolvimento da sociedade. Se ele evoluiu, se ele reconhece e entende que o sistema político há necessidade disso, eu vejo que está válido. A grande questão é o seguinte: quando você pega o governo do PT, eles criaram um mensalinho, ele trazia os deputados com isso. O Bolsonaro está trazendo os deputados com emendas parlamentares, divisão de orçamento, tirando a corrupção do meio disso. Eu acho que está tudo certo, eu acho válido. É um instrumento legal, né? Certo ou errado, é um instrumento legal. É um instrumento legal, eu não vejo imoralidade em relação
a isso, não vejo nenhum problema em relação a esse modelo que foi implantado no Brasil, não. Ruim é a concentração de poder na mão do presidente da República e a não justa distribuição e compartilhamento com quem está lá na ponta, porque os 514 deputados federais estão ali representando o povo, está ali representando o povo do Cariri, o povo de Sanclerlândia, o povo do estado de Goiás. Chega aos municípios, então, né? Eles conseguem levar essas demandas. Agora, o presidente da República nomeando ministro, secretário, ele nomeia um ministro que ele representa o Nordeste, vai ter conhecimento do que acontece aqui em Goiás? Às vezes não. Então, assim, eu vejo que esse modelo que foi implantado aí, e que aí eles falam, compartilhar poder, ficar na mão do Centrão, ele concentrar o orçamento e representar, eu não vejo nenhum problema em relação a isso, não. Participação do nosso público, 3201-7720. O Samuel de Anápolis. Bolsonaro xingou o ministro, não todos os ministros. William e Renata foram debochados, irônicos e parciais. Fizeram muito feio. Rafael, você deveria estar naquela entrevista. Aí sim seria entrevista, não um ataque como foi. Agradeço sua generosidade, mas eu estou muito feliz de estar aqui na Brasil Central, porque eu gosto, é o seguinte, eu gosto de ouvir todo mundo, para que você que está em casa tire as suas próprias conclusões, porque quem está em casa é suficientemente inteligente para isso. Tem gente que acha que não. Jornalista, alguns jornalistas, né, acham que vivem ali numa bolha, numa redoma, que acham o seguinte, o importante é a minha opinião, o importante é só algumas pessoas podem opinar. Não, todas as pessoas são sábias. Às vezes a pessoa mais simples tem uma solução que a gente nem imagina. E eu estou falando aqui com um professor, estou falando com um dos maiores advogados eleitorais do Brasil, estou falando com um pós-doutor. Para ser pós-doutor, leva quantos anos? É bastante tempo, Rafael. Se a gente colocar a educação formal, né, seria o ensino fundamental e médio, mais 3, 4, 5 anos, dependendo do curso de graduação, mais 4 anos de mestrado, foi o tempo que eu levei, mais 4 de doutorado, foi o tempo que eu levei, né, e mais 2 anos de estágio pós-doutoral, então dá para ver que a gente passa dos 20 anos, né? Daria para fazer aquela brincadeira, né? E aí, a gente vai começar a trabalhar quando? Exatamente. É brincadeira. Mas é brincadeira. verdade. O senhor é muito trabalhador. Mas a pesquisa já é um trabalho, isso que o pessoal não entende no Brasil. Claro, sem dúvida, sem dúvida. É claro que é uma brincadeira e eu acho que a gente tem até essa liberdade aqui. E mesmo o senhor sendo um pós-doutor, que eu admiro demais, eu não teria essa capacidade, com toda certeza. Às vezes, uma pessoa simples, do campo, pode ter uma visão, um olhar mais efetivo em determinadas áreas do que o senhor como pós-doutor? Com certeza, Rafael. Seria muita arrogância, né? A gente se arvorar em cima de um título, que é importante, somente na academia. Sim, né? sim. Tem um preço, tem um custo, tem todo um engajamento que precisa ser levado, mas há muita sabedoria nas pessoas simples, né, Rafael? E há muita experiência que a vida traz, né? Experiências que as pessoas têm nas suas áreas. Porque quando a gente faz ali o mestrado, doutorado, a gente está, às vezes, afunilando numa área específica, mas o saber humano é muito grande, o saber científico é enorme, né? São outras áreas, assim, uma diversidade de áreas muito grande, né? Além do que é feito no Brasil, do que é feito fora do Brasil. Né? O Reinaldo pergunta para o senhor o seguinte, como que um pós-doutor apoia um candidato da direita? A gente não pode ficar citando nome, né, Danúbio? Mas vamos lá. Pode ou não pode? Então, que o advogado da direita pode? Então pode ler? Pode. Como que um pós-doutor apoia o Bolsonaro? É a pergunta do Aguinaldo. Maravilhosa pergunta. Essa pergunta é elucidadora, Rafael, porque ela tem um ponto de provocação, mas ela nos abre uma brecha para o esclarecimento, né? Então, uma das grandes regras da academia é você estudar muito, você conhecer bastante de ciência. Né? Então, com muita tranquilidade, a gente pode falar, olha, o presidente ele tem todas as habilidades, todas as capacidades que um cidadão, né, precisa ter para ser eleito. Agora, o que chama atenção, Rafael, talvez... Para fechar em 15 segundos, para eu chamar ótimo, a Débora. Pois não. É que a nossa academia é enviesada à esquerda. Então, às vezes, o que chama atenção talvez seja o número de pessoas que na academia estão mais à esquerda do que à direita. Mas existem vários, Rafael. Talvez eu tenha a oportunidade, com mais tempo depois, conversar com ele, de repente apresentar outros professores, mestres, doutores, pós-doutores de direito. Ok. Débora Moraes, me chamou, Débora? Eu chamei rapidinho, eu sei que a gente está caminhando para o fim, mas é porque chegou uma notícia de última hora da nossa correspondente em Brasília, Juliana Martins, que está repercutindo o que acontece hoje aí em Brasília. Conta pra gente, Juliana.
Débora, o que está repercutindo muito nesta manhã aqui em Brasília é esta operação da Polícia Federal que foi autorizada pelo novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e que tem na mira 8 empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Ela tem como base aquela troca de mensagens que foi tornada pública pelo site Metrópolis e que traz estes empresários criticando a atuação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e também da militância da esquerda, em especial do ex-presidente Lula. Em determinado ponto, alguns deles falam que seriam favoráveis até a uma ruptura institucional, um golpe, caso Lula seja eleito. Sobre isso, o próprio Luciano Hang, que é o dono da Havan e que está entre os empresários que tiveram um mandado de busca e apreensão cumprido nesta manhã, disse que a matéria está fora de contexto, que ele é uma vítima e que nunca defendeu um golpe. Aqui dentro do Congresso, quem falou sobre o assunto foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse que não está a par desta operação da Polícia Federal, mas ele disse que defender uma ruptura institucional, um golpe, é um crime, e a gente separou este trecho da fala dele. Acho que qualquer pessoa, independente de ser empresário, famoso ou não, conhecido ou não, acho que toda pessoa que prega retrocesso democrático, atos institucionais, volta da ditadura, está redondamente equivocado, é um desserviço ao país, é uma traição à pátria e isso, obviamente, tem que ser rechaçado e repudiado com toda a veemência pelas instituições. O que a gente espera é aí sim, uma imparcialidade, né, do STF, é grave, mas a gente tem que analisar também o vazamento de informações, em que contexto eles falaram de maneira certa ou errada, até onde vai a liberdade de expressão, nessa linha tênue do que é informação, do que é opinião, né, do que é crime, enfim, muito difícil, muito complicado, a gente está vivendo um momento complicado. Doutor Danúbio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rafael, Débora Moraes, todos os telespectadores, professores Marajá, professor Alexandre, uma satisfação estar aqui com vocês. Professor Alexandre, muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Rafael, obrigado, Danúbio, obrigado, professor Marajá, obrigado, equipe técnica, a Débora Moraes e aos telespectadores. É isso aí, doutor Marajá, muito obrigado. Pós-doutor Marajá, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, doutor Danúbio, muito obrigado, doutor Alexandre, uma grande... Um beijo, um abraço a todos, dá aquele joinha, o like, compartilhe. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.